Aqui, ó, uma boa notícia. As duas brasileiras presas injustamente na Alemanha reencontram a família, passam a noite em Frankfurt e planejam a volta ao Brasil. Kátina Bahia e Jeane Polini ficaram detidas por mais de um mês depois de terem as etiquetas das malas trocadas por uma quadrilha de tráfico de drogas que agia no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Mais informações chegando com Marcos Nazoni. As goianas Kátina Bahia e Jeane Polini, que ficaram presas na Alemanha após terem as etiquetas das malas trocadas por bagagens com cocaína, comemoraram a soltura nesta terça-feira. Nas redes sociais, o casal já compartilha fotos sorrindo, inclusive bebendo uma cerveja. Apesar do momento de alegria, as goianas viveram períodos de tensão e constrangimento após a prisão que aconteceu no dia 5 de março. A advogada das brasileiras, Chayane Cus, afirma que a justiça do país pode ser responsabilizada pela prisão incorreta. No entanto, eu sou advogada na Alemanha e posso dizer que aqui na Alemanha a justiça alemã poderá sim ser responsabilizada pela prisão delas, que no meu ponto de vista foi incorreta. A soltura das brasileiras aconteceu após pedido do Ministério Público alemão. Por isso, elas foram inocentadas do processo. Que não faltava era a prova, né? Claro. Para indicar que elas foram presas injustamente. Resta saber se outros brasileiros, né, que também passaram pela mesma situação, aliás, tem um que está detido em Portugal. Exatamente. Se trata-se da mesma situação. É. Né? A gente teve um outro caso também, né? Mas nesse caso aqui, o brasileiro envolvido acabou sendo liberado. Se não me engano, também foi em Portugal, também era um caso aqui de Goiânia, foi na França? Obrigada, Pablito. Na França. Mas acabou não sendo preso, né? Foi identificado lá no momento do desembarque, e aí essa pessoa acabou sendo liberada. A gente tem mais informações agora sobre a volta dessas brasileiras. Vamos direto a Guarulhos. Lá está o Pedro Panunzio, que vai nos trazer atualizações. Bom dia para você, Pedro. Fala, Sheila, bom dia para você, Carla, para o Megali, para todo mundo ligado com a gente. As duas brasileiras que agora estão em liberdade, depois de mais de um mês de prisão, devem retornar aqui ao Brasil no final de semana. Ontem elas aproveitaram essa tarde, noite na Alemanha para aproveitar um pouco com a família. A irmã da Kátina e também a mãe da Jeane viajaram para a Alemanha junto com a advogada delas. Então elas até publicaram uma foto, né, tomando ali uma cerveja em um bar, uma cerveja bastante merecida depois de um mês muito difícil. Então esses detalhes da viagem devem ser definidos ainda hoje e elas devem, a princípio, retornar ao Brasil no final de semana, devem desembarcar aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, de onde a gente fala neste momento. A gente trouxe nessa operação da Polícia Federal, que prendeu inicialmente 6 funcionários que trabalhavam aqui no aeroporto de Guarulhos, que foram os funcionários que fizeram a troca das etiquetas. Depois que essa operação foi deflagrada, um 7º suspeito ainda foi detido e a Polícia Federal agora investiga justamente outros casos como esses. Vocês estavam falando, né, sobre essas outras investigações que ocorrem, também feitas pela Polícia Federal. São pelo menos 2 casos que chegaram ao conhecimento da PF. Em um deles, uma brasileira viajava até Paris, na França, mas ela não foi detida, porque no momento em que as malas foram para a esteira, uma pessoa que aí sim fazia de fato parte da quadrilha que enviava drogas ilegalmente para o exterior, pegou essa bagagem e aí esta pessoa, o criminoso, foi detido. Num outro caso que aconteceu no dia 26 de março, em Lisboa, Portugal, um brasileiro também alega que teve a etiqueta da bagagem trocada e ele permanece detido. A Polícia Federal, claro, também investiga esse caso para saber se de fato ele tem ou não ligação com este crime. Bom, de qualquer forma, essa injustiça que a gente vinha relatando aqui nas últimas semanas começa a ser corrigida. As duas brasileiras, Kátina e Jeane, foram libertadas ontem, então, por volta de meio-dia, aqui no horário de Brasília. O Panunzio, você está no desembarque aí do aeroporto. Aliás, se eu estou reconhecendo bem, no Terminal 3, né? Que é o mais... Exatamente. Que é por onde chegam os voos internacionais, mas não há planos de que as duas voltem tão cedo, né? Você não está aí para recepcionar as duas. A gente está aqui para aquela precaução jornalística. Havia um voo que chegaria de Frankfurt hoje por volta das 5 horas da manhã, por isso viemos para cá, mas já com a quase certeza absoluta de que elas não desembarcariam hoje tão cedo. Essa viagem
deve ser definida hoje, junto com a família, com os advogados. A princípio, volto no final de semana, mas ainda não há, de fato, nenhum martelo batido. A gente, claro, vai acompanhar tudo por aqui. Hoje, não passaram por aqui no desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos, viu, Megali? Ah, vai que, né? Gente, é para fazer um bom cenário para a passagem da pessoa, né? Que tá ao vivo na tela. Ué, 5 da manhã. O problema, Carlinha, é que a tela da TV é só às 8 horas da manhã, né? Ah, menino, tem que chegar ali, né? 5 e pouco para tentar pegar. Você tá no ar também, tá aqui também, né? Com imagem. Então pronto, já valeu. Valeu demais. Ô, Panunzio, uma pergunta, né? Você citou aí o caso do brasileiro em Portugal que segue detido. Você falou, mas eu não consegui me atentar ao prazo. Faz quanto tempo que isso aconteceu? Foi em março? Foi no dia 26 de março. Mas a Polícia Federal investiga se de fato ele teve as etiquetas trocadas ou se, enfim, está alegando isso como uma forma de tentar se livrar da cadeia. Foi no dia 26 de março, esse caso ainda é investigado, mas corre em segredo de justiça, ainda não conseguimos descobrir mais detalhes sobre esse caso específico. É um indício, né? Um dos indícios é o fato de ele ter partido do mesmo local que essas brasileiras, né? E que outros casos que foram pegos aí, que acabaram caindo na peneira da Polícia Federal, eles fizeram o mesmo trajeto desse homem que está detido em Portugal. Carlinha, na verdade, talvez a confusão seja porque ele é goiano, ele é de Goiás, mas ele partiu diretamente aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Certo. Ele não fez aquela conexão Lisboa. onde eles costumam colocar a bagagem. Não, ele não fez, saiu daqui direto. Tá, o outro caso, esse de Paris, em que a pessoa que teve a etiqueta da bagagem trocada não foi presa, aí sim, fez o mesmo trajeto, saiu de Goiânia, fez escala aqui em Guarulhos e seguiu em direção a Paris. Perfeito, agora sim tá tudo esclarecido. Então tá aí, né, o porquê de talvez não ter havido essa velocidade maior na investigação, a necessidade dessa checagem, porque ele não fez, né, muito embora seja do mesmo local. Ô, Panunzio, obrigada pelas informações. Não dá nem pra recomendar que ele tome um café, né, Megali? Ou como um pão de queijo, porque no aeroporto é negócio. Espero que você tenha levado uma marmitinha. Eu trouxe já uma marmitinha, um cafezinho de casa, porque eu fiz uma pesquisa aqui interna no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O café mais barato que eu achei tá só R$ 9,50. Acho que não vale muito a pena. Eu acho que é isso mesmo. Tudo é mais caro? Pagar pra trabalhar. Se você for no McDonald's, tá tudo o mesmo preço, né? Não importa onde for. Bom, enfim. Mas no restante é tudo. Obrigada, Valeu, viu, Pedro? Aliás, a gente nos últimos dias citou aqui, obrigada, Pedro, bom trabalho para você, as reportagens feitas pelo Josmar Josino, pai do Luquinha, mas que tem trazido reportagens importantes de apurações e obtendo documentos exclusivos, relatórios sigilosos da Polícia Federal que investiga essa quadrilha, essa e outras quadrilhas, mas essa especificamente, que atuam no aeroporto de Guarulhos. Crime organizado eu estava lendo em uma das reportagens do Josmar, o crime organizado vem desde 2019, crime organizado PCC, né? Porque essa quadrilha tem a ver com PCC, é o que diz a Polícia Federal. O crime organizado vem desde 2019 recrutando funcionários terceirizados exatamente para o envio de drogas ao exterior. E na semana passada a Polícia Federal prendeu 7 pessoas que fariam parte dessa quadrilha. Tem um outro dado aqui. Nos últimos 3 anos, mais de 5 toneladas de cocaína que saíram de Guarulhos foram apreendidas na Europa. Então, é cocaína que passou por essa peneira da PF e parou na Europa. Quanta cocaína passou pelas duas? Né? Quanta cocaína está saindo de Guarulhos em direção a outros países europeus ou dos Estados Unidos? Lucas Josino, me parece que essa é a prioridade nesse momento, né? Garantir a segurança do passageiro por meio de uma investigação intensa sobre o que está acontecendo em Guarulhos. Bom dia para você, Luquinha. Tudo bem, Megali? Bom dia para você também, para Sheila, para Carla. Olha, Sheila, essa UOL ainda não deu, viu? Só para essa informação, essa é importante. 5,5 toneladas de cocaína foram apreendidas tanto aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, ou elas partiram aqui do aeroporto e chegaram na Europa e foram apreendidas por lá. A gente teve essa informação com base em um relatório da Polícia Federal, que é um relatório sigiloso, e nesse relatório mostra com detalhes toda a investigação do tráfico internacional de drogas desde 2019 até agora. E esse tráfico de drogas que sai aqui do principal terminal do país. Só nos 2 primeiros meses desse ano, para a gente ter uma ideia,
foram apreendidos pouco mais de meia tonelada de cocaína, também em malas, só que de 2 esquemas diferentes. O primeiro, segundo esse relatório, acontece muito parecido com o caso, por exemplo, das brasileiras que foram presas em Frankfurt. Então a mala chega de táxi, de motorista de aplicativo, com algumas pessoas, máscara no rosto, e as imagens contidas nesse relatório da Polícia Federal mostram exatamente isso. Chegam no Terminal 2 ou no Terminal 1, que são os terminais dos voos nacionais, embarque doméstico. No embarque doméstico, um funcionário pega essas malas e leva na parte interna, não da forma tradicional, e da parte interna ela passa para o terminal internacional, e aí sim, para o terminal 3. E no terminal 3, sem passar pelo raio-x, troca-se as etiquetas, e aí essas etiquetas colocadas indicam que aquela mala é de algum passageiro, e essa mala embarca rumo à Europa. Na Europa, ninguém procura por essas malas. E essas malas vão para uma sala especial, onde ficam as bagagens esquecidas. E nessas bagagens esquecidas, ainda de acordo com esse relatório da PF, alguns funcionários nos aeroportos da Europa, também fazendo parte desse esquema criminoso, entregam essas malas para os traficantes. E aí, uma vez nas ruas, essas malas tomam um rumo diferente. Segundo esse relatório, cada quilo de cocaína na Europa custa 50 mil euros. Só no ano passado, recorde de apreensões de malas que partiram do aeroporto de Guarulhos e chegaram à Europa, ou foram apreendidas aqui mesmo no aeroporto. 2 toneladas e 700 quilos de cocaína, somando 2020, 21, 22 e agora o início de 2023, já chega a 5 toneladas e meia de cocaína apreendidas tanto aqui no aeroporto quanto nos aeroportos europeus. O destino preferido dos traficantes, Portugal, aeroporto internacional de Lisboa. Mais da metade dos voos contendo droga foi para lá, mais da metade. E além disso, também 100 funcionários foram presos, pouco mais de 100 funcionários de empresas terceirizadas aqui do aeroporto de Guarulhos foram presos desde 2020, nesse inquérito, nessa investigação da Polícia Federal sobre o tráfico internacional de drogas, que parte aqui do principal terminal do país, o mais movimentado de todos. Sheila. Ô Lucas, alguns números somente. Quantos funcionários foram presos somente no aeroporto de Cumbica, dos terceirizados, que tem envolvimento com crime? 112 no total Deus. desde 2020. Gente, é muita coisa. Gente, é um esquema muito grande. A gente está falando de nem 3 anos, né? Desde 2020, 112 funcionários presos. E você falou 50 mil euros o quilo da droga quando chega na Europa? Exatamente, 50 mil euros o quilo. Então essa bagagem, por exemplo, das brasileiras que chegaram, era de 22 quilos? Quantos quilos eram? Eram 2 malas de 20, né? 40 no total? Então vamos colocar 40 quilos vezes... Eram 40 mesmo. 50 mil. Certo, né? Essa conta? A gente tá falando em 2 milhões de euros. Não, muito mais. Não, se a gente tá falando de 40 vezes 50 mil tá certo. vezes... 50 mil tá vezes certo, 40 2 é milhões isso. de 2 euros, milhões de euros somente na bagagem dessas 2 brasileiras. Quer dizer, vale, você imagina, o tamanho do esquema, ele está diretamente ligado ao lucro que esses criminosos conseguem obter com a venda dessa droga, né? Porque é um esquema gigantesco, 112 presos somente no Brasil. E aí a Sheila estava falando, porque para essa bagagem, ela chega até a Europa. E aí, Lucas, ela vai para essa sala dos achados e perdidos, aí da bagagem que não foi recuperada, ela chega a ficar rolando na esteira. Você tem esse detalhe? Ela fica rolando na esteira, ninguém pega a mala e aí ela é direcionada depois que toda a bagagem é retirada? Ou ela vai direto para lá, ninguém nem pega ela na esteira? E complementando, não há câmeras nesse caminho para saber quem é que deu um destino final a essa bagagem? Há câmeras e no relatório da Polícia Federal indica bastante isso. Por exemplo, 2 casos que eu li que chamaram bastante atenção, casos que chegaram, acho que foi no aeroporto internacional da Espanha, de Madrid, se não me engano, 2 pessoas procuraram as malas passaram pelo raio-x na chegada ao desembarque no aeroporto da Espanha, e já foi contida a cocaína, e 2 pessoas procuraram essa mala, e essa mala fica geralmente naquela sala das bagagens esquecidas, e essas 2 pessoas foram presas. Então essa mala, pelo que as imagens e o relatório da Polícia Federal indicam, ela passa pela esteira, fica rolando, só que ninguém pega, e aí sim, algum funcionário busca essa mala e deixa numa sala específica, e nessa sala específica os traficantes vão buscar. Nesse caso deu errado porque ela já tinha passado pelo raio-x, então a polícia já sabia que continha
cocaína naquela mala. Agora, um outro detalhe que é bastante importante, que também me chamou bastante atenção quando eu estava lendo esse documento, é que como essas malas não passam pelo raio-x, elas não precisam ter o limite de peso, que é de 32 quilos. E sim, tem mala, por exemplo, que tinha 200 quilos de cocaína, 200 quilos em uma única mala, uma mala gigantesca, que certamente não passou pela esteira e foi justamente para essa sala de embarque, mas também nessa sala foi pega. Esses casos foram os casos que foram apreendidos. Muitos casos passam e a Polícia Federal nem fica sabendo, mas nesse caso, por exemplo, a mala tinha 200 quilos e foi pega numa dessas salas especiais. Caraca, imagina o tamanho da criança. Boquinha, obrigado pelas informações. A gente sabe que o café é caro aí, o Panunzio encontrou por R$ 9,80. Aqui a gente faz por 6, tá? A Carla traz todo dia, você tá convidado. Beijão pra você, até. Fechado. Qualquer hora eu passo aí. Um beijo pra vocês, até mais. Valeu. Mudando de assunto, o Ministério da Justiça deve publicar hoje uma portaria para obrigar as redes sociais a remover de forma rápida os conteúdos sobre os ataques em escolas no Brasil. Até agora, as autoridades brasileiras pediram à Justiça a remoção de mais 500 contas que vêm propagando o ódio e a violência no ambiente digital. Mais de 80% delas, no entanto, continuam ativas só no Twitter, de acordo com a jornalista do Grupo Bandeirantes em Brasília, Alana Canepa. Na última segunda-feira, durante reunião em Brasília, a plataforma se negou a remover publicações que incitavam os atentados sob a alegação de que os conteúdos não violavam os termos de uso. Na ocasião, a representante do Twitter, Adela Goberna, chegou a dizer que divulgar fotos e nomes de autores de ataques não se tratava de apologia ao crime, o que causou espanto em todos os que participavam desse encontro. Em entrevista à Band, o especialista em tecnologia Arthur Igreja rebateu a fala da advogada. Inadequado, porque nós temos que lembrar que uma das coisas que motivam esses ataques é justamente a busca por querer aparecer. Então, a partir do momento que você facilita isso, que você divulga a foto, como aconteceu, e deixa isso absolutamente exposto, eu entendo que é um combustível terrível que pode potencializar ações futuras. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, subiu o tom contra essas plataformas. Se essa notificação não for atendida, nós vamos tomar as providências policiais e judiciais contra as plataformas. Nosso desejo é que as empresas de tecnologia nos ajudem. Mas, se eles não atenderem a notificação, é claro que eles se colocam numa posição em que, além de cuidar dos perpetradores, dos autores, daqueles que estão planejando violência, nós vamos ter que cuidar deles próprios. Além do Twitter, a reunião contou com a presença de executivos do TikTok, Quai, WhatsApp, YouTube, Google e Meta. Não é uma indireta, tá? É um pigarro mesmo. A Meta, que é dona do Facebook e do Instagram. Procurada pela imprensa, a plataforma, controlada por Elon Musk, o Twitter, no caso, respondeu apenas com um emoji de cocô. Por orientação do bilionário, não foi do nada. Elon Musk diz que agora o padrão é responder com esse emoji quando é procurado pela imprensa, quando o Twitter é procurado pela imprensa. Ontem, o Ministério Público Federal em São Paulo cobrou o Twitter e deu 10 dias para que a rede social explique as medidas tomadas até aqui para coibir a disseminação de conteúdos que incitem a violência e os ataques em escolas. Bom, que é um negócio inaceitável, absurdo. Ontem o Megali já falava aqui sobre isso, né? Sobre esse tipo de resposta que o Twitter tem dado. E ontem me chamou muito a atenção quando eu estava assistindo ao Jornal da Band e a jornalista de Brasília, Alana Canepa, trouxe esses números. Das 500 contas identificadas ali no Twitter que deveriam ter sido retiradas do ar, 80% continuavam no ar. Que é uma maluquice, Megali. 80% permanecem ainda no ar. Antes fossem só essas contas. Tem todo tipo de crime sendo cometido por ali, com beneplácito e até com incentivo do Elon Musk. Comecemos pelo básico. Elon Musk é um imbecil. Uhum. Ah, mas ele é um multimilionário, ele fez isso. Sim. Um imbecil. Sim, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Imbecil milionário, né? Eu entendo as conquistas dele, aplaudo as inovações, entendo a contribuição que ele de alguma maneira está deixando para a humanidade, na forma de viagem ao espaço. Isso é uma coisa. Outra coisa é o comportamento de Elon Musk no debate público. Ele comprou o Twitter não para ganhar dinheiro. O Twitter é irrelevante perto da máquina de fazer dinheiro, que é o império
por trás de Elon Musk. Ele comprou o Twitter para ter mais relevância no debate público. Só que a relevância no debate público, no caso de Elon Musk, é reforçar o discurso da extrema-direita, da alt-right americana, e de quebra a extrema-direita pelo mundo, incluindo o Brasil, com ideias para lá de esdrúxulas e muitas vezes criminosas. Ele não só tolera, como ele próprio resvala também, por exemplo, no discurso antivacina, no discurso conspiracionista de que haveria fraudes em eleições nas quais seus candidatos preferidos foram derrotados, enfim, tudo aquilo com que a gente está acostumado. Isso passa com muita facilidade e tem um impulsionamento, inclusive, do Twitter, porque é possível você esconder e você promover conteúdos específicos. Elon Musk se utiliza do manto, pobre liberdade de expressão, pobre liberdade de expressão tão importante e tão utilizada para o cometimento de crimes. Se utiliza desse manto da liberdade de expressão para permitir que esses crimes sejam cometidos em nome de sua ideologia de extrema-direita, de simpatia por ideias da extrema-direita. E é uma liberdade de expressão torta, que não para em pé, porque publicamente há a livre circulação de ideias criminosas e, ao mesmo tempo, ele bloqueia que ideias e conceitos e falas e frases que não o interessem desapareçam. Ontem, por exemplo, a hashtag Twitter permite... Como é que é? Twitter apoia massacres? Sumiu. Era mais citada no Twitter. De um minuto para outro, pimba, sumiu, desapareceu. Obviamente por ordem do patrão, porque nada acontece naquela rede social sem a ordem de Elon Musk. Então é extremamente lamentável que o debate público, que é a principal, acredito que seja a principal plataforma de comunicação hoje no mundo, que é o Twitter, que é por onde líderes mundiais se comunicam, né? Que é onde temos os debates públicos mais relevantes, os mais irrelevantes também, né? Mas os mais relevantes estão ali. Muitas vezes declarações oficiais são feitas primeiro por ali e depois por comunicados oficiais com papel timbrado e etc., como a gente estava acostumado, tenha se tornado uma plataforma de divulgação do ódio e de propagação de crimes, porque é disso que se trata. E quem tá falando aqui é um defensor ferrenho da liberdade de expressão. Mas da liberdade de expressão com limites, como qualquer liberdade de expressão. Ora, eu tenho o direito, Sheila, de ligar para sua casa e falar: Sheila, se você não me levar 50 mil reais amanhã, eu vou te esfaquear na rua. Não tem. Eu não esfaqueei ninguém. Eu não botei uma faca na barriga da Sheila. Eu a ameacei com palavras. Há limites para a liberdade de expressão. O caso clássico é a pessoa que grita fogo num cinema lotado. Está cometendo um crime. Então, crimes são cometidos por meio da expressão. Elon Musk e os seus fingem que não entendem isso. E quando ele programa um e-mail da assessoria de imprensa para responder a todo e qualquer questionamento com um emoji de cocô, porque não foi só esse, tá? É qualquer questionamento que você faça. Qualquer um. A resposta é automática. Você vai receber um emoji de cocô. Olha que engraçado. Olha que comportamento mais gozado de um trilionário que se quer um agente de mudanças na sociedade. Responde a um cocô a todo e qualquer questionamento. Ele mostra ali todo o apreço que ele tem à liberdade de expressão, porque questionamentos fazem parte da liberdade de expressão. Então a liberdade que ele quer é a de não precisar responder por nada, de permitir a propagação de crimes e de ele próprio cometer crimes no caminho. Esse é um país que ainda possui um Estado de Direito, que ainda possui um arcabouço jurídico. Aqui não. Se espontaneamente Elon Musk não se propõe enfim, em acordo ou não com o governo brasileiro, com o Ministério da Justiça, a não permitir que a sua plataforma seja uma plataforma de cometimento de crimes, eis aí o Estado brasileiro para agir nesses casos. Há os mecanismos. E não se pode mais tolerar esse tipo de comportamento aqui no Brasil, especialmente no momento em que o país passou por uma tentativa, ainda que mambembe, tosca, mas uma tentativa de golpe de Estado. Bom, o que é crime fora da rede é crime na rede. Obviamente. Como vem dizendo o tio Rei aí nas últimas semanas todas, as redes e os seus termos de uso não estão acima da lei, né? A lei é a lei. Fora da rede,
e dentro da rede. E é o que você falou ontem, né? Monetização da violência, os caras fazendo dinheiro em cima disso. A gente teve mais um caso, inclusive, de violência. Ontem um novo ataque a uma escola deixou 3 feridos em Goiás, todos foram socorridos, tem quadro de saúde estável e o Henrique Alcaraz tem informação pra gente. O governo de Goiás informou que está comprando detectores de metais portáteis para colocar nas escolas estaduais. A medida foi anunciada após o episódio envolvendo o ataque de um estudante de 13 anos que feriu 3 colegas com golpe de faca no Colégio Estadual Dr. Marco Aurélio, em Santa Teresa de Goiás, norte goiano. O menino, que é aluno da instituição, foi apreendido. Na casa do adolescente foram encontrados materiais e anotações que mostram que ele planejava o ataque há algum tempo. Ele vai responder pelo ato infracional de 3 tentativas de homicídio. Presidente Lula desembarca hoje na China, mas só terá compromissos a partir de amanhã. Fala, Adriano Oliveira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega hoje a Xangai, na China, depois de fazer uma pausa em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. É a segunda parte da viagem, já que Lula deixou Lisboa, capital de Portugal, ontem à noite. O presidente viaja com uma comitiva com mais de 40 autoridades, entre elas 9 ministros. Parte dos compromissos de Lula, que foram adiados por conta de uma pneumonia no mês passado, já foram cumpridos por alguns membros do governo, entre eles o ministro da Agricultura Carlos Fávaro. O governo espera assinar mais de 20 acordos bilaterais que já foram adiantados com o país asiático. Na China, Lula vai retomar a agenda prevista no mês passado e vai conversar e firmar acordos com parceiros comerciais, além de se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping. No entanto, o primeiro compromisso na China será feito na quinta-feira, na posse da ex-presidente Dilma Rousseff, que assume o Banco dos BRICS, bloco econômico firmado por Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. Pouco antes das 9 da manhã, a gente vai direto à China conversar com Douglas Santucci, enviado especial do Grupo Bandeirantes à China, acompanhando essa viagem do presidente Lula. Aliás, estou lendo o livro que você recomendou e adorando. Ah, da Sônia Bride? É. Ele é ótimo Lauei. mesmo, tem ótimas histórias, né? Ótimas. Ah, A que Sônia bom Bride que foi você gostou. correspondente, ela e o Paulo Zero, né? Marido e cinegrafista, repórter cinematográfico. Fizeram matérias ótimas, né? Deixaram sua marca lá na China, foram o primeiro casal de jornalistas a fazer, por exemplo, uma transmissão ao vivo no Brasil, antes mesmo de vários países europeus. E a Sônia deixou como legado um livro que a Sheila me recomendou. E eu tô adorando. Ai, que bom. Não é barato, né? Eu encontrei na Amazon por R$70, mas vale cada centavo. Ai, que legal. Lauei. Laowei, que significa estrangeiro. Aí no final? Não, né? Não, Lauei? Ai, meu Deus. Coloca lá Sônia Bride China que você vai achar. Foi escrito em 2006, muita coisa mudou desde então, mas continua bastante atual. Dólar começa o dia valendo, R$5 após uma terça-feira de otimismo na Bolsa de Valores de São Paulo. R$5, hein? Ontem o Ibovespa subiu 4,2%, influenciado pela divulgação da inflação oficial no mês de março. A gente conversou com a Juliana Rosa ontem sobre esses dados, tinham acabado de sair. Segundo o IBGE, o IPCA ficou em 0,71%, acumula uma alta de 4,75% nos últimos 12 meses. Segundo o economista Murilo Viana, outros fatores, além de questões domésticas, contribuíram para os números positivos. E ele prevê que a moeda americana pode cair ainda mais. Existe uma tendência do dólar realmente operar abaixo dos R$5, tendo em vista as condições internacionais mais favoráveis à economia brasileira. E o governo tem sinalizado positivamente uma atenção à questão do arcabouço fiscal, que foi recebido positivamente no mercado e que diminui, portanto, o estresse em relação à perspectiva da trajetória da dívida pública para poder caber numa dívida pública que o governo e o Brasil consiga suportar e não seja explosiva. Por outro lado, o FMI reduziu nesta terça-feira a projeção para o crescimento da economia brasileira em 2023. Passou de 1,2% para 0,9%. Para 2024, o fundo manteve a mesma previsão, um avanço de 1,5% do PIB. Essa foi uma redução mundial, né? O Brasil vai crescer muito menos que países como Singapura, Índia, China, México, mas provavelmente crescerá mais que algumas potências estrangeiras. A previsão do FMI para a Alemanha, por exemplo, é de uma pequena recessão, na casa ali de 0,1%. É Laowai, viu, Sheila? Estava certa. É AI, Laowai, Laowai, que significa estrangeiro em mandarim. Quer dizer, dessa vez, excepcionalmente, você estava errado. Não, eu tava falando com o meu sotaque da Manchúria.
Tá? Em frente, a Receita Federal decide acabar com a isenção de impostos para encomendas internacionais que custem até $50. Não há, por falar em China, não há informação, no entanto, de quando a medida passa a valer. André Viana tem os detalhes. A Receita Federal definiu que deve acabar com a isenção de impostos sobre encomendas internacionais que custam menos de $50. O anúncio foi feito nesta terça-feira, por meio de uma entrevista do secretário Robinson Ferreira ao portal UOL. A ação faz parte de uma série de medidas do Ministério da Fazenda para aumentar a arrecadação de impostos e ajudar a alcançar as metas de resultado das novas regras fiscais. Anteriormente, pessoas físicas estariam isentas de pagar o imposto sobre a importação, caso a compra não fosse feita por comércio eletrônico. Contudo, segundo o governo, empresas desse tipo de comércio estariam se passando por pessoas físicas para enviar os produtos aos clientes sem ter que pagar o tributo. Ainda não há previsão para que a nova medida passe a valer. As empresas poderão receber pagamentos pelo WhatsApp a partir de agora no Brasil. A funcionalidade já estava disponível para transferência entre pessoas físicas. Mais informações com Arthur Coelho. A partir de agora, pequenas empresas passam a usar o serviço de transferência de dinheiro por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. A novidade, já disponível para pessoas físicas desde 2021, vai realizar a transferência sem gerar links externos ou abrir outro aplicativo, e será possível usar cartões de débito, crédito e pré-pagos. A plataforma, no entanto, ainda não está plenamente ativa porque chegará às empresas de forma gradual. O WhatsApp diz que em alguns meses todos os negócios cadastrados no WhatsApp Business terão acesso, mas não especificou uma data. A Polícia Federal começa a ouvir hoje mais de 80 militares suspeitos de omissão nos atos criminosos de 8 de janeiro. Fala aí, Rafael Procópio. A Polícia Federal começa a colher depoimentos nesta quarta-feira de alguns membros das forças militares brasileiras. As investigações são referentes aos atos criminosos do dia 8 de janeiro e 80 militares serão ouvidos neste momento. Os primeiros depoimentos acontecerão por volta das 8 horas da manhã na Academia Nacional de Polícia, com acompanhamento do Grupo Estratégico do Ministério Público Federal. Entre os que serão ouvidos está o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que chefiou o Comando Militar do Planalto até março deste ano. Em fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes decidiu que cabia ao STF a competência de julgar os militares envolvidos nos atos e também decidiu que a Polícia Federal poderia investigar integrantes das Forças Armadas e das polícias militares. Ontem, o Supremo marcou o primeiro julgamento dos envolvidos na invasão e depredação das sedes dos três poderes em Brasília. Ao todo, 100 denúncias serão analisadas no plenário virtual do STF entre os dias 18 e 24 de abril. Entre as acusações estão associação criminosa, violação ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado contra o patrimônio. Desde os ataques, a Procuradoria-Geral da República denunciou 1.390 pessoas por executar, incitar ou se omitir nos atos de 8 de janeiro. Entre elas, 294 seguem presas. As demais foram soltas e cumprem medidas cautelares. A Comissão de Segurança Pública da Câmara vai marcar uma nova data para que o ministro da Justiça, Flávio Dino, seja ouvido sobre os atos de 8 de janeiro, a visita ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e a decisão do governo de restringir o acesso a armas. Ontem, mais uma vez, houve tumulto na casa e a audiência precisou ser encerrada depois de muita confusão e xingamentos entre os deputados da base e da oposição. Teve parlamentar chamando o colega de covarde, dando tapa na mesa, usando palavra ofensiva e até mesmo imitando cachorro. Em meio às discussões, Flávio Dino lembrou que estava na Câmara apenas para responder a perguntas. Eu não sou réu, eu não sou acusado, eu não estou aqui nesta condição, eu estou na condição de convidado. Ele provocou como provocou na CCJ, senhor presidente, todo mundo. Bem, senhores, só um momentinho, silêncio. Carla, só um pouquinho. Carla Zambelli, tá, gente? Não é comigo, não. O clima esquentou. Foi, eu acho que foi. O clima esquentou quando deputados trocaram empurrões e xingamentos. Foi aquela coisa. E aí Flávio Dino decidiu abandonar a comissão. Então tá baixinho porque os microfones são desligados, né? Eles levantaram ali, ficou um encarando o outro, empurrando o outro e tal.
Há 2 semanas, Flávio Dino havia enfrentado o mesmo clima de tensão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ele falou por 4 horas e foi interrompido diversas vezes, inclusive com a divulgação de notícias falsas. Ele foi muito bem preparado naquela ocasião e por 4 horas expôs ali a completa ignorância de alguns dos deputados, né? Entre eles um que foi até um mecanismo de busca, escreveu o nome Flávio Dino, apareceram 274 ocorrências, como é um site jurídico, ele entendeu aquilo como 274 inquéritos abertos contra o ministro. Olha o naipe. É como se você for ao Google escrever Sheila Magalhães crime. 180 mil ocorrências. Claro, a Sheila tá todo dia falando de crime aqui, né? Aí o cara entende que a Sheila responde a 180 mil processos. Um gênio. E foi esse tipo de gente que usou o microfone de maneira muito, como é que eu vou dizer, escandalosa, né? E acusativa na última sessão. E como o Flávio Dino respondeu à altura a toda tentativa de lacração contra ele, os caras voltaram com sede de vingança. E aí deu no que deu, esse circo deprimente. Né? Bom, a gente não espera muita coisa dessa turma. A gente sabe que onde estiver essa turma aí, vocês sabem de quem eu tô falando, haverá baderna, haverá desrespeito ao regimento, haverá completa indignidade para exercer o cargo de deputado ou de deputada. Agora, Arthur Lira vai assistir calado a esse espetáculo de deprimente? Vai assistir? Porque a Câmara dos Deputados não tá votando nada, né? O Arthur Lira tá lá fazendo uma retranca, naquela queda de braço com o Rodrigo Pacheco, envolvendo as MPs, e não sai nada daquela casa. Então é para ir, aí a mente vazia, oficina do capeta. É para isso que a Câmara dos Deputados vai servir? Como manancial de cenas deprimentes, como aquelas que a gente viu ontem? De baixaria? De quinta série? Uma palavra ao presidente da casa. Bom, vamos seguir. A gente vai voltar a falar aqui nesse jornal ainda sobre o trabalho no Supremo Tribunal Federal, a despedida, né, de Ricardo Lewandowski, que está se aposentando, as decisões, ontem uma das decisões dele de manter, né, no STF a acusação feita pelo advogado Rodrigo Tacla Duran contra Sérgio Moro. A gente vai falar sobre essas votações aí citadas pelo Megali, as primeiras comissões mistas para análise de medidas provisórias. Vai falar sobre o que mais? Aquele caso do Rio de Janeiro, daquela mulher que acabou agredindo pessoas na rua ali de São Conrado, no Rio, já é uma velha conhecida da polícia. Vitor Pereira. Querem falar do Vitor Pereira agora? Ou não? Quero só mandar um beijo. Não, ele caiu e o Flamengo tá procurando um substituto, né? Já então a gente traz mais com informações da reportagem no Rio. A gente sofre tanto, sabe? A gente mora no Brasil, não é fácil, é insegurança, não saber se o salário vai cair no mês que vem, é um país difícil. E a gente não vai ter o direito de ver o Flamengo jogando com o Vitor Pereira, né? No banco de reservas em Itaquera. Isso eu lamento. A gente merecia esse momento. Infelizmente não vai acontecer, até porque esse jogo tá marcado só pra segunda metade, lá pra outubro do Campeonato Brasileiro. Infelizmente não é dessa vez que vai rolar. Bom, então já a gente traz todos esses temas agora, 7h41, é hora dele. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. E Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia, pertinho de você. Fala, Milton, bom dia. Como vai, Megali? Nem tão bem. Fantástico torcedor do São Paulo Futebol Clube, maior pé frio da história, viu? Você e o rapaz lá de Nova York, viu? Rapaz, é impressionante o que ele seca o São Paulo mesmo lá da capital do mundo, longe pra burro, hein? Mas olha a torcida do São Paulo, Sheila Magalhães, querida Carla Bigato. Vamos ouvir aqui. Olha como é que a torcida do São Paulo ficou feliz ontem com 0-0 contra o Ituano, ó. Ai, eu nunca vi a torcida do São Paulo tão brava. E no mais? Bem, gente, então agora, rapidinho, vamos direto aos placares de ontem, tá bom?
Copa do Brasil, terceira fase. Volta Redonda 1, Bahia 2. Botafogo 0, lá em Ribeirão Preto, Santos 2. Internacional 2, CSA de Maceió 1. O Águia perdeu de 6-1 do Fortaleza lá em Fortaleza. E o São Paulo? Nossa, mãe do céu. Vocês ouviram as vaias aí, né? São Paulo 0, Ituano 0. E o São Paulo tem que levantar a mão pro céu, porque era para ter perdido uns 2, 3. E hoje nós vamos ter Nova Iguaçu e América de Minas. O América Mineiro vai ganhar de 2-0. O Curitiba em casa empata com o Sport Clube do Recife em 1-1. O CRB e o Atlético Paranaense também vão empatar. O Fluminense e o Paysandu. Você vai perder, viu, um papão da Curuzu. Você vai perder hoje, porque não tem jeito, né? Porque o Fluminense tá com a bola cheia. E o Palmeiras e Tombense? Tombense, para quem não sabe, é da cidade de Tombos. Remo e Corinthians, lá em Belém, onde nasceu Jesus. Remo 0, Corinthians 2. Vocês vão ver. O Ipiranga de Erechim recebe o Botafogo, vai ser 0-0. E o Atlético Mineiro recebe o Brasil de Pelotas e o Galo vai ganhar de 2-0. Grande abraço para vocês e até amanhã.